Estimados senhores, nós estamos iniciando aqui uma sequência de aulas sobre resolução de questões de segunda fase de exame da magistratura do trabalho. É uma fase muito importante. Eu sempre digo que a fase mais importante do concurso é a próxima. Mas se você chegou até aqui, tenha razoável tranquilidade. Se a gente pensar numa escala de 0 a 10, a meu ver, a habilidade demandada, o salto que é demandado para você chegar até o nível de uma segunda fase é o maior salto, é um salto de 0 a 6. Depois, para passar pela segunda fase, de 6 a 8, para passar pela terceira, de 8 a 9, e para passar pelo exame oral, só mais um saltinho de 9 a 10. Então vocês já estão prontos, já estão com um nível de maturidade bastante acurado. Não obstante, temos aqui desafios pela frente e será para mim uma honra e um privilégio contribuir, auxiliar um pouco os senhores na superação desses desafios. Onde há desafio, há oportunidades. Lembrem-se disso porque voltaremos a falar desse assunto. Essa nossa sequência de videoaulas, ela é dividida da seguinte maneira. Um primeiro capítulo, um capítulo introdutório, desmistificando a segunda fase. Na sequência falaremos sobre habilidades que são exigidas em provas de questões discursivas e os meios como aprimorar tais habilidades. Então falaremos sobre o perfil de questões que são cobradas em provas discursivas, questões de sim, não, talvez, questões de texto, contexto, questões dissertativas em sentido estrito, questões técnicas ou conceituais, e veremos quais habilidades são exigidas primordialmente em cada perfil de questão. E, finalmente, falaremos sobre cuidados e algumas recomendações. Nossas aulas são divididas em blocos de 30 minutos aproximadamente, 30 a 40. Esse primeiro bloco será um bloco mais curtinho. E sigam atentos às nossas videoaulas. Esse nosso capítulo introdutório eu vou dividi-lo em 4 partes. Em primeiro lugar, vou falar sobre organização para a segunda fase. Na sequência, abordarei critérios de correção das provas, afinal, em meio a centenas de provas, como fazer para que a sua prova se destaque. Falarei então sobre o importante método cartesiano que objetiva a que os senhores não entrem em pânico, não fiquem com a pseudo-impressão de desconhecer o conteúdo de uma determinada pergunta. E finalmente falaremos sobre proporcionalidade. Vamos falar agora sobre esse organizando-se para a segunda fase. Saiu o resultado, você tem pouco tempo para se dedicar para os estudos, já que a prova é iminente. Bom, a primeira coisa essencial é calma e a consciência de que daqui para frente o estudo ele deixa de ser uma atividade. O estudo passa a ser uma unidade de tempo. É todo aquele tempo que o senhor ou a senhora não estiver dormindo ou não estiver trabalhando. Infelizmente é um período um pouco solitário, um período de um certo egoísmo, mas a sua família precisa compreender e precisa apoiar, precisa ter a consciência de que todo aquele tempo que você não estiver dormindo ou trabalhando, você estará se dedicando aos seus estudos. A primeira recomendação que eu faço é que imediatamente elaborem um cronograma. Eu disponibilizo isso aos senhores para download em diversos meios, no site, no Facebook, né? Vejam aqui um exemplo de um cronograma. Eu vou ter o desafio
O slide está pequeno, se vocês clicarem no campo slides, vocês terão acesso ao slide maior, né? Bom, o desafio é mesclar um estudo horizontal, um estudo de extensão, com um estudo vertical, um estudo de profundidade. A profundidade avulta sobre a extensão nessa etapa, nesses poucos dias que antecedem a data da realização da prova. No entanto, a extensão ela não pode ser negligenciada, porque afinal de contas a gente tem que se preparar para o imprevisto. E existe essa necessidade de, ainda nessa fase, também se ater ao estudo dos manuais referenciais, a análise de Godinho, a análise de Bezerra Leite, não apenas a análise de obras específicas e profundas, também é necessário, mas eu acredito que aqui, a essa altura, você tenha chegado já com algum domínio dessa obra, alguma facilidade em rever esses manuais referenciais, de forma que em poucos dias você consegue eliminar esses manuais. Você acaba adquirindo um certo traquejo, percebendo, nossa, o Dr. Maurício Godinho Delgado, ele é repetitivo em alguns pontos, ou então você já fez um resumo ou já grifou um livro, de forma que daqui para frente você pode estudar pelo seu resumo essa parte de extensão, ou se ater àquilo que foi grifado, e você vai ter que organizar-se. Afinal de contas, é preciso ter em vista, quando você olha num documento, a percepção de que até o dia da prova eu vou ter apenas 4 dias para estudar direito do trabalho, eu vou ter apenas 4 dias para estudar processo do trabalho. Nos finais de semana eu vou aproveitar para estudar mais de uma disciplina ou para me aprofundar nos temas. Então vejam só, aqui é apenas um exemplo. No dia 31 eu assisto a meia hora das videoaulas do curso e me dedico a processo do trabalho. É um dia de domingo, é um dia que eu tenho mais tempo para me dedicar, caso eu trabalhe durante a semana. Então eu vou tentar exaurir ao máximo o processo do trabalho e assisto meia hora, 1 hora de videoaulas, já que as nossas videoaulas se destinam a preencher algumas lacunas de profundidade. Nossas videoaulas sobre direito fundamental do trabalho, sobre trabalho escravo, sobre terceirização, elas têm um elevado grau de aprofundamento e você assiste 1 ou 2 bloquinhos, 3, conforme a sua disponibilidade. Daí eu coloco aqui direito do trabalho na segunda, mais um pouco de videoaulas e assim em diante. Eu vou reservar alguns dias para estudar brevemente direito penal, ECA, direito de empresas, a parte de falência, as repercussões da falência, da recuperação judicial no processo do trabalho, e sempre também assistindo um pouco de videoaula, um pouquinho por dia, reservo ali para o final do dia. Percebam que no final de semana eu parto para um exame aprofundado. Eu menciono aqui simulados. Não se trata apenas das nossas questões, mas também os senhores devem se sentir à vontade para antever questões e realizá-las. Uma forma de verter no texto escrito aquele conhecimento que é apreendido a partir da leitura dos livros ou da realização de resumos. E vertam para o papel, façam exercícios, façam simulados, para que não haja perplexidade ali na hora. Vocês perceberão que é grande a diferença entre conhecer um conteúdo e vertê-lo numa resposta escrita. Então é importante vocês desenvolverem essas habilidades para que na hora não sejam surpreendidos com um sentimento de perplexidade, como se fosse a primeira vez que você faria aquilo, né?
E aqui é um exemplo de um cronograma pessoal. No final de semana também vou me dedicar a estudar livros pequenos sobre doutrinas específicas com maior profundidade, um livrinho sobre greve, um livrinho sobre responsabilidade trabalhista, um livrinho sobre execução trabalhista. Vou me dedicar, meu projeto vai ser profundidade concentrada nos finais de semana. Vou analisar o perfil da banca, as obras da banca, vou fazer os exercícios e prossigo assistindo videoaulas. Eu reservo aqui para a última semana, para a semana que antecede a prova, alguma dedicação à parte de revisão, e com isso a gente vai fazer a prova. Mas agora eu quero falar sobre o grande problema da segunda fase. O grande problema da segunda fase, senhores, é que, em geral, o seu conteúdo não está nos livros. O conteúdo da segunda fase geralmente é um conteúdo que tende ao ineditismo, são questões pensadas pelos examinadores com o intuito de surpreender. Daí a importância do exame de banca para tentar identificar qual matéria, qual raio de disciplina aquela banca está mais afeta. Mas a ideia é essa, um conteúdo perto do ineditismo. E isso traz grave insegurança ao candidato. A respeito da insegurança, eu devo dizer aos senhores que ao longo da minha jornada na vida, ao longo da minha experiência, eu venho chegando à seguinte conclusão: todo mundo é inseguro. Todo mundo, desde o neófito até o ministro do Supremo, teme que em algum momento a máscara caia e descubram que não passamos de fraudes. É algo que todo mundo sente, e o que a gente faz é buscar recursos, acumular conhecimento para tentar disfarçar essa nossa insegurança. Mas todos têm essa insegurança. E o ponto é que, para ser aprovado numa segunda fase, você deve buscar moedas de confiança, construir uma confiança tal que lhe permita construir as suas próprias teorias, observada a metodologia científica que nós trabalharemos durante o curso, que vocês aprenderão durante os estudos. Vocês devem ter a confiança para construir seus próprios caminhos, observadas as correntes possíveis, um método dialético. Primeiro pensa numa opinião, depois pensa numa crítica possível a essa opinião, depois tenta desenvolver uma síntese daquilo que é viável. Você chega às suas respostas. Veja só, você já estudou, digamos, Godinho, Alice, Volha, que mais? Gustavo Felipe, obras específicas, leu jurisprudência, estudou a banca, estudou revistas, leu revistas do tribunal, revistas da LTR, e, no entanto, você não se recorda de nenhum texto que te dê uma resposta pronta e acabada para aquela questão. Ora, essa situação, senhores, ela acometerá todos os demais candidatos. E o examinador, ele se encontra numa posição privilegiada. Não é que ele sabe mais do que os senhores, é que ele vislumbrou uma questão propositadamente difícil. Afinal, você será magistrado, você terá que passar confiança para os jurisdicionados, ter respostas rápidas, ágeis, para lidar com aquele ambiente de audiência em que decisões são tomadas em frações de segundo. Você precisa estar afiado para desbancar aquele prepotente, às vezes um advogado arrogante, com todo respeito a essa
importante classe do Estado Democrático de Direito, mas você precisa conduzir uma audiência, conduzir uma vara, administrar uma vara, e por isso se exige esse jogo de cintura, a aptidão de estar pronto para o imprevisível. E é isso que treinaremos nos nossos cursos, nas nossas aulas, a preparação para o imprevisível. A única certeza que você deve ter com relação a essa prova de segunda fase são as incertezas, o incerto. E você adquirirá um nível de autoconhecimento, de saber do que é capaz, que te permitirá debater com as suas próprias pilastras, chegar às suas próprias teorias e falar: é isso, com um devido respeito a eventuais posicionamentos em contrário, mas é isso. E você vai aqui treinar essa capacidade de construir o próprio caminho. Bom, vamos pensar no... Saiu o resultado, você preparou, começou a estudar, e agora falta uma semana para a prova. Aí já é o momento da gente começar as revisões e da gente se concentrar. Olha, terei tantos minutos para fazer a prova. Terei, então, 5 horas para fazer 10 questões. Terei, portanto, 30 minutos para fazer cada questão. Qual que é a metodologia que você vai usar? Isso você vai pensar nessa semana que antecede a prova. Olha, eu vou escrever 15 minutos, daí passo para outra. Daí 15 minutos, passo para outra. E ao final passo fechando todas as respostas. Vou buscar uma prova equilibrada. Essa metodologia de prova, essa mentalização deve ocorrer logo agora, na primeira semana, jamais na última hora. Você também vai se aproximar ainda mais do seu material de consulta, aprimorar a sua intimidade com seus códigos, deixar aqueles separadores, né, fitas ou alguma cartolina separando os índices, separando o material de consulta, vai dar uma folheada para não ter que aprender na hora onde localizar o conteúdo daquele código. Isso você vai criar ainda, vai aumentar essa intimidade que já vinha sendo construída no decorrer do estudo nessa última semana. Enfim, é uma semana de concentração para você já mentalizar a metodologia que será empregada no momento da prova. Senhores, falta um dia para a prova. Você vai mentalizar a hora em que vai acordar, a hora em que vai sair de casa. Procure chegar com 40 minutos de antecedência do início da prova, para evitar qualquer dissabor, qualquer imprevisto. A vida é uma sequência de imprevisões e o que a gente faz é buscar contingenciar os riscos. O nome disso é sorte. Essas imprevisões fazem parte da sorte. Se você contingencia as imprevisões, você está ajudando a sua sorte. E se assim o fizer, a sorte, ou Deus, se você acredita em Deus, ou a sorte, caso você não seja religioso, ela estará ao seu lado, se você fizer a sua parte. A gente não escolhe o que a gente colhe, mas a gente escolhe aquilo que a gente planta. A gente não tinha como garantir que a Alemanha seria campeã da Copa do Mundo. Ela poderia cair diante da Argélia, mas ela plantou, ela fez a sua parte. E daí o resultado tende a vir, a sorte tende a acompanhar. Então você vai se preparar para todos esses imprevistos, vai tentar buscar um horário, vai visualizar o caminho novamente que você vai fazer, se vai ser de ônibus, quem vai te levar. E procede ali a algum estudo de última hora, caso você esteja ainda inseguro. É um momento para revisão da revisão da revisão. Separe sua caneta, seu material de consulta, certifique-se de que estejam grampeadas as súmulas, o material proibido para consulta, seus documentos, sua roupa. Escolha aquela roupa que te dê segurança,
aquela roupa, você está indo para uma batalha, aquela roupa que faça você se sentir na sua glória de guerreiro, ela é a sua moeda de confiança, uma roupa bonita, uma roupa ao mesmo tempo confortável, uma roupa que te dê a segurança que você precisa, porque você vai precisar estar bem forte naquele dia. Separe o alimento, né, o chocolate, a bala, as bebidas, um refrigerante, porque você vai suar. Você vai suar. A gente vai entrar, vai falar do dia da prova, vai falar do momento da prova. Você vai suar. Então você está aqui na véspera, já vai se preparando para essa batalha. Procure dormir. Se tiver insônia, relaxe, é normal. Todo mundo fica preocupado e às vezes o sono não vem. Nem pense nisso, nem se preocupe. Pode se levantar, de repente estudar mais um pouquinho, proceder a alguma leitura até que o sono venha, ainda que seja de madrugada, 4 horas da manhã, não se desespere, tá? É comum, conforme o caso, a pessoa sentir insônia. Nesse caso, procure alertar algum parente para te ajudar a acordar no horário, no dia seguinte, no horário que você planejou. Mas não fiquem, não entrem em pânico caso o sono não venha. E é isso, senhores, o que faz passar, a meu ver, não é o esgotamento do edital. Isso é impossível. O conhecimento é infinito. O que faz passar é ir para a prova com a consciência tranquila de que você fez tudo aquilo que estava ao seu alcance para esgotar esse edital, para obter esse resultado tão sonhado. E se assim você for, se você for com essa consciência tranquila de que fez tudo o que estava ao seu alcance, aí Deus, ou se você não é religioso, a sorte irá lhe favorecer, tá certo? Bom, chegou o dia D. É o dia da guerra. É um dia que eu quero vocês com energia. Vocês vão acordar, vão tomar um banho gostoso, talvez colocar uma música num volume alto, cantar uma música, soltar algum berro dessa fúria acumulada ao longo de tanto confinamento, de tanto trabalho. O estudo é bonito por isso, é uma coisa pura. Você se dedicou àquilo e agora é o momento de você sentir a adrenalina de que você está pronto para o combate que vai se seguir. Então ouça uma música, cante, tome um banho gostoso, se perfume, passe desodorante. Recordo, você vai suar. Já já a gente vai chegar no momento da prova, esteja pronto para suar. Alimente-se e parta. Quando você chegar ali no local da prova, durante muito tempo eu sou uma pessoa muito gregária. Eu sempre gostei de encontrar as pessoas, abraçar, conversar, mas com o tempo, particularmente, eu fui percebendo que o melhor era me dirigir diretamente para a sala de aula. Chegava com a antecedência aproximada de 40 minutos, via calmamente qual era o local da minha prova e me dirigia para a sala de aula. E depois da prova, revia os amigos, conversava, né? Mas ia para a sala para me concentrar. Bom, faltam 15 minutos. Lembrando que nesse espaço que você está na sala, nada impede que você consulte algumas anotações estratégicas de última hora, né? Mas enfim, está faltando 20 minutos, 15 minutos para a prova. É hora de ir ao banheiro. Se você está um pouquinho apertado, faça. Não tem problema se no decorrer da prova você sentir vontade de ir ao banheiro. Eu ia... Como eu bebo bastante refrigerante para fazer a prova, a gente vai falar sobre isso, sobre aguçar os sentidos, né? Eu sempre acabava utilizando o banheiro no meio da prova, saía rapidamente, mas esse é o momento, 10, 15, 20 minutos de você ir ao banheiro,
você vai molhar seu pulso, vai molhar a sua nuca com água fria para dar aquela despertada definitiva, para ativar a sua adrenalina, a sua circulação, vai lavar o rosto e, mais importante, você vai olhar no espelho e vai reconhecer aquela pessoa. Vai reconhecer aquela pessoa como um guerreiro preparado para curtir a sua glória em batalha. Uma pessoa forte, uma pessoa que aguentou todo esse caminho escuro, solitário, tortuoso que é a estrada dos concursos públicos. E que é forte porque sobreviveu àquilo e cresceu espiritualmente, cresceu intelectualmente. Você vai se ver nesse espelho e vai saber, olhando para aquele reflexo, vai saber do que aquela pessoa que você está ali vendo é capaz. É hora de voltar para a sala, falta 5 minutos. 5 minutos. Se você é religioso, se você acredita em Deus, essa é uma hora boa para rezar. Distribuir os cadernos, começou a prova. Bom, senhores, anote o seu nome e respire profundamente. Falarei bastante sobre isso quando entrarmos nas técnicas de solução de questões. Você sente aquele momento entrando e saindo com a sensação de que você está pronto. Acalme-se. Bom, abram os cadernos, a gente vai passar muita dica sobre solução de questões. Pensem nisso como uma pintura de uma residência, que você tem a primeira demão, a segunda demão, a terceira demão, a quarta demão. A primeira demão é uma leitura breve em todas as questões, muito rápido. Olha, mas nem se preocupe se no meio dessa leitura você se deparar ali com diversas questões complexas. Repito, ao final do nosso trabalho, do nosso ciclo, ao final do ciclo dos senhores, as complexidades serão meramente aparentes. Serão apenas nessa primeira demão. E daí comece a resolver partindo das questões mais simples. Depois você vai observar aquelas limitações de tempo. Se você optar por essa estratégia de dando 15 ou 20 minutos, partir para uma outra, ótimo. Precisaremos trabalhar muito a redarguição e a redarguição é a capacidade de seduzir o examinador em meio a 200 provas, né? Então isso vai ser muito importante da gente trabalhar. O primeiro parágrafo, ele é o mais importante, ele prende a atenção e você deve ser sucinto nas reflexões, porque como juiz você vai ter que ser rápido, vai ter que ser sucinto. Sucinto não significa ser omisso, é uma arte, o poder de síntese, né? É a capacidade de transmitir mais ideias escrevendo menos. A gente vai trabalhar muito com isso. E proceda dessa forma, parta ali para a segunda demão, né? Observar da estratégia, se você vai dar tantos minutos ou se você vai prosseguir na questão até o fim. O importante é que essa estratégia já deveria vir definida. Lógico, na hora há margem para flexibilidade, para adaptações, mas em linha de princípio você já tem que chegar com uma estratégia. Depois, numa terceira demão, você vai investir seus esforços naquelas questões mais complicadas que você foi deixando para o final. Daí você vai resolvê-las a partir do método cartesiano, que explicaremos no decorrer dessa nossa sequência de aulas, mas jamais desista. Eu penso que quando você fala assim, não sei, você desenvolve uma disputa entre o corpo e a mente,
que o corpo está cansado, no sentido físico, cansado de pensar, e daí aquilo favorece um sentimento de alívio, que na próxima dificuldade o seu cérebro automaticamente vai encaminhar os senhores para o não sei. E é aí que vem o pânico. E é isso que a gente vai trabalhar quando a gente for ver os próximos blocos, para que isso não ocorra, né? Repito, onde há desafio, há oportunidade. Eu quero ver os senhores brilhando nas questões justamente as mais complexas, porque são essas que farão a diferença, são essas que demonstrarão por que os senhores merecem passar. Com isso, eu encerro esse nosso primeiro bloco. Estamos aqui apenas aquecendo e não deixem de... Principalmente esse primeiro ciclo de videoaulas sobre preparação, sobre técnica de solução de questões, não deixem de reparar em cada detalhe, tá bom? Até daqui a pouco e continuem estudando bem. Bons estudos, amigos.